O livro de Marcos, ele focaliza, ele faz parte dos sinópsios, que são os 4 primeiros livros que tratam o mesmo assunto: a vida, a infância, a vida e a morte de Jesus Cristo, né? O livro de Marcos, cada um tem sua característica. O livro de João tem uma característica, o livro de Mateus tem uma característica. E a característica do livro de Marcos é os milagres. O livro de Marcos é focalizado no milagre. Bem, Marcos, ele foi extremamente influenciado por Pedro. Há quem diga que esse livro seja escrito por Marcos, mas foi Pedro, o apóstolo Pedro, que citou, tá? Então é um livro sinópsio, que é chamado sinópsio, sinópsio, viu, Chiquinho? Que são os 4 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos, João, Mateus, Marcos, Mateus 1, Marcos 2, Lucas 3, João 4. Lucas não conviveu com Jesus, Lucas veio depois, né? Marcos, ele tem o estilo, o jeito dessa escrita dele como Pedro, como se fosse Pedro falando e Marcos escrevendo, tá? São os 4 evangelhos que citam a mesma situação: Cristo e sua vida e sua obra, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, exato. Então vamos comentar. Essa é uma conversa que a gente está tendo, não é assim, atenção, um cânon, não é um cânon, é um canhão, não, um cânon. O que é um canhão? Cânon é um tipo assim de um juízo, um estudo, mas é uma conversa onde Deus vai falando conosco. E vamos conversar sobre os milagres de Jesus, tá? Então vamos lá? Vamos. Abra aí a sua Bíblia e você está convidado para conversar. E você dizendo: pastor, eu acho isso, eu acho aquilo, eu estou achando isso, eu estou achando aquilo. E para nós é muito importante a sua participação. Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então ele está falando, mostrando como foi o princípio do Evangelho de Jesus Cristo como Filho de Deus. Marcos apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. João apresenta Jesus Cristo como próprio Deus. Mateus apresenta Jesus Cristo como Messias de Deus. Por isso que fala muito de genealogia. E Lucas dá um apanhado geral do que houve com Cristo Jesus, né? Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai vossas veredas. Essa voz que clama no deserto era João Batista, para cumprir a Bíblia. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João era a cara de Elias, o jeito de Elias, e era essênio. João era primo de Jesus. Naquela época não existia esse negócio de primo. Toda a família era tratada como irmãos. Todos eram tratados como irmãos. Ser primo, segundo primo, terceiro primo, não, era tratado como os irmãos, tá? Então João Batista apareceu no deserto para se cumprir o que foi dito pelos profetas. E toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João Batista começou a pregar o arrependimento do pecado, deixando bem claro que naquela época de João Batista se batizava muito. Toda vez que um judeu se arrependia, ele se batizava. O batismo não era algo extraordinário feito uma vez na vida. O batismo, às vezes, era feito toda semana. Lembre-se que banhos, naquela época, era uma vez por ano. O batismo de João Batista era o batismo do arrependimento dos pecados. Mas entre os judeus existiam vários tipos de batismo. Batismo pelos mortos, batismo pelos pecados dos pais, batismo pelos pecados da mãe, batismo pelos pecados dos filhos. Então, se a gente for estudar sobre o batismo, a gente bate de cara com uma muralha muito grande. O cara pecava, ele ia, oferecia um cordeiro e se batizava, né? A pessoa aceitava a palavra de outro, então o batismo era como se fosse uma imersão naquele conceito que foi convencido. Então o batismo não era uma coisa extraordinária que João Batista inventou. Os judeus já se batizavam.
Na verdade, o batismo era um tipo de banho que a gente faz hoje de limpeza, né? Luana, fala sobre a quaresma, pastor. Falei tanto sobre a quaresma. Coloca aí quaresma, Joilson de Assis, que eu revelei coisas que muita gente não sabe sobre a quaresma. Alcione! Batismo é uma aliança com Deus, sim. Batismo é uma aliança com Deus, né? Mas antigamente se batizava, né, a pessoa não somente com água, tá? Por isso que a Bíblia batismo com água. Mas tinha batismo com pétalas de flores, batismo com perfume. Lembra que quando aquela mulher derramou o perfume sobre Cristo, Cristo falou que era como se fosse um batismo para a sua morte? Porque não só existia uma espécie de batismo. Isso os pastores não falam. Não falam porque não sabem. Outros falam porque não convém, né? Com o cristianismo passou a se ter apenas um batismo. O batismo para a remissão dos pecados. Mas antes existiam vários tipos de batismo. Tem até algumas igrejas que até hoje batizam pelos mortos. Eu não estou falando se é certo ou errado. Eu estou falando a história, né? Olha, estou só com o celular aberto num livro, né? Não estou lendo nada aqui, tá? E você pode fazer sua pergunta, que eu estou olhando aqui para o chat, né? Então, João andava vestido de peles de camelo e com um cinto de couro ao redor de seus lombos e comia gafanhotos com mel silvestre. Gafanhoto e mel silvestre é uma alimentação muito forte. O mel silvestre não é mel de abelha. O mel silvestre é aquele melzinho que sai das árvores, aquela resina que sai das árvores. As vestimentas de João Batista mostravam que ele era essênio. Os essênios se vestiam assim, com roupa de couro, porque eles viviam no deserto, e o couro é o único pano que protege você 100% dos raios do sol. E ele comia gafanhoto com mel, então ele era consagrado a Deus, ele não comia nada morto. Ele era, como é o nome, tem vegetariano, vegano, né? Ele era um tipo de vegano, né? Ele não era totalmente vegetariano porque ele comia gafanhotos, né? Ele comia gafanhoto com mel, né? Então, ele pregava dizendo, após mim, ou seja, depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, baixando-me, desatar as correias do seu sapato. Então ele era humilde. Ele só vai vir um aí que é muito mais especial. E eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, porque ele é muito especial. O que é Essênio, pastor? Essênio é um grupo judaico. Veja aí no nosso canal, Essênio Joilson de Assis. Essênio era um grupo fantástico. Eu vou dar uma olhadinha no que eu falei sobre Essênio e eu posso amanhã conversar mais com você sobre Essênio. Mas Essênio era um grupo judaico religioso radical. Não participavam mulheres e eles eram um tipo de padres, eles não se casavam. Eles eram muito radicais e bravos, eram muito bravos, né? Ou seja, e eles é quem guardava os livros antigos. Apesar de outros grupos existirem, como os sacerdotes, levitas, fariseus, que os fariseus eram um grupo muito bom, os essênios, eles eram um grupo fechado, tipo assim, maçonaria, tá entendendo? Eles eram secretos, as reuniões deles eram secretas. E eles eram partidaristas mesmo. Eles tinham como se fosse um partido político. Eles eram radicais na religião. Mas veja aí, Essênio, Joilson de Assis. Eu vou dar uma olhadinha. Amanhã eu posso falar, antes da leitura, mais sobre o grupo Essênio. Eu, na verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então ele anuncia que Cristo vai vir e batizar nós com o Espírito Santo. Existiam vários batismos, tá? De perfumes. Hoje o pessoal fala, fulano falou, tomar banho de alho, tomar banho com arruda. Mas os judeus faziam tudo isso, tá? Tá tudo na história. Não existia só batismo com água, tá? Existia até batismo com terra. Vige! Sim, quando os judeus eles tinham raiva, eles jogavam terra para cima. Eles se batizavam com terra, né? Eles se batizavam pelos mortos, se batizavam com perfume.
Toda vez que pecavam ou faziam algo que desagradava a Deus, eles se batizavam. E aconteceu que naqueles dias, Jesus tendo ido a Nazaré, Jesus tendo ido de Nazaré a Galileia, foi batizado por João no Jordão. Então ele saiu de Nazaré e foi para Galileia. Lembre-se que Nazaré era uma cidade horrível, que desprezava todos os seus habitantes. Nazaré praticava uma prática muito nojenta. Ninguém de Nazaré prestava na boca dos próprios nazarenos. Na verdade, nunca saiu nada bom de Nazaré. Está até na Bíblia. O único que saiu bom de Nazaré foi Jesus. E Nazaré tentou matar Jesus na facada. Tentou empurrar Jesus no monte. Os nazarenos foram o primeiro, um dos que tentaram matar Jesus, porque não aceitava que ele fosse alguma coisa. Então, não existia ninguém importante vindo de Nazaré. Nazaré era desprezada, porque Nazaré desprezava. Será que tem gente assim? Tem gente que diz, eu sou tão desprezada. Mas quando a gente olha lá no fundo, a pessoa também despreza. Tá? Nazaré, ela só teve um filho ilustre, que foi Jesus Cristo. Mas ela tentou matar Jesus Cristo várias vezes. Era um lugar que ninguém dava valor nem a eles mesmos. Eles não davam valor a eles mesmos. Se no meio deles surgisse um profeta, um general, eles tentavam matar. Por isso que se fala nazarento. Nazarento é um pessoal rejeitado e que rejeita. É aquele cara que é nojento e que acha que todo mundo é nojento, né? Então, esse nome Nazarento pode vir disso aí. Eu não estou dizendo que vem. Mas Nazaré, hoje, ela só é visitada porque é uma cidade insignificante, né, na história, mas não ficou significante porque Cristo morou lá. Ou seja, Nazaré, o único filho dele que dá nome a ela é Jesus Cristo. Mas não pense, coitada de Nazaré, a cidade, né? Nazaré é tão desprezada. A cidade de Nazaré era nojenta. A cidade de Nazaré, na época, porque hoje é só a ruína, né? Hoje é só ruína. Ela era extremamente desprezadora. Ela desprezava com força. E nem o filho dela, para ela, prestava. Você entendeu, menino? Hein? Aí então Jesus Cristo saiu de Nazaré e foi para Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Bem, o Rio Jordão, a Galileia é muito grande. A gente não sabe qual lugar Jesus Cristo foi batizado, porque eu queria ser batizado exatamente lá. Mas os arqueólogos judaicos não dizem? Sim, diz porque tem que dizer um lugar, né? Mas ninguém sabe não, porque a própria Israel foi abandonada há 400 anos, ninguém sabe, né? Nazaré era a terra de gente que, não era que eles eram ruins, assaltantes, matadores, não. Eles eram desprezadores. Eles desprezavam tudo que era deles e dos outros. Era um vício que Nazaré tinha. Eles eram pobres e desprezavam os pobres. Eles eram pobres e desprezavam os ricos, desprezavam as mulheres, desprezavam os profetas. A palavra Nazaré e desprezo é a mesma coisa. Por isso que a menina falou aí, será que Nazarento é isso? Porque quando falaram, Jesus Cristo veio de Nazaré, aí alguém falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque realmente eles eram demais, né? Aí Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão e logo que saiu da água, viu os céus abertos. Então o céu se abriu para Cristo, dizendo que ele é abençoado. Você sonhou com o céu aberto, dizendo que você é abençoado. Jacó sonhou com o céu aberto, está abençoado. Viu os céus abertos e o Espírito, como uma pomba, descia sobre ele. Então o Espírito Santo, como uma pomba, desceu sobre Jesus. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu filho amado, em quem me tenho prazer. Então a voz do céu falou, Tu és meu filho, e eu tenho prazer em você. Ou seja, confirmando, né? E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então aí o escritor do livro de Marcos já joga Jesus Cristo no deserto, né? O Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto. E esse confronto é jurídico. Não é um confronto de Jesus dando porrada na cara do diabo, o diabo dando uma voadora em Jesus. Não. Era um conflito jurídico. Como o Satanás é um territorial, ele teria que enfrentar o territorial. Ali esteve no deserto 40 dias e 40 noites.
sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos serviam. Agora, Marcos acrescenta essa parte. Os outros falam que Jesus Cristo foi tentado, e só revela as 3 últimas tentações. Mas aquelas 3 últimas tentações não são as 3 únicas tentações. São 3 áreas. Olha a profundidade. Quem é que está compreendendo? Olha que a gente está revelando mistério. Não foi que Jesus Cristo... Aquelas 3 tentações de Cristo são as 3 áreas, areas. São as 3 áreas da tentação de Cristo. Né? Veja aí. Não foi só 3. Foi nas 3 áreas que Cristo foi tentado. Ele passou 40 dias, aí liga o número 40 a provações, né? O número 40 é ligado à aprovação à lei, né? Então, é como se passasse uma régua, mas Cristo passou na régua. Quem é torto, bloqueia logo, né? Mas aí, 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, sempre no 40, né? E ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras. Então Cristo vivia entre os animais do deserto. E os anjos serviam. Total solidão. Ele, as feras e o diabo. E depois que João foi entregue na prisão, veio Jesus para Galiléia. Então aqui o livro de Marcos não retrata as 3 tentações, ou as 3 áreas. O que o livro de Marcos, né, retrata que ele foi tentado 40 dias. Ele foi tentado com todo tipo de tentação. Pense em qualquer tentação que Cristo foi tentado. E ele não caiu em nada. Ele mostrou que ele é Cristo. Ele não é Cristo assim, você é Cristo. Não, ele mostrou que ele era o Cristo. Então, 40... Agora, o demônio ele não dá ênfase o escritor do livro de Marcos não dá ênfase ao demônio, não dá ênfase a Cristo falando com o diabo. Ele mostra que ele foi tentado 40 dias e 40 noites e depois já muda de assunto. E ali esteve no deserto 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue na prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino. Então já não cita ele falando com o diabo, aquelas partes, se tu me adorar, tal. O livro de Marcos não cita. Fala que ele foi tentado com toda sorte de tentação. Qual foi a tentação de Cristo? Primeira tentação foi na carne, comida. Segunda tentação foi na alma, né? Foi na alma. Está escrito que aos teus anjos dará para que você não tropece em alguma pedra. Você não é Cristo? Pula daí, entendeu? E a terceira geração foi no espírito. Corpo, alma e espírito. Ele foi tentado nas 3 áreas. A outra tentação foi, se você me adorar, eu te dou isso aqui tudo. Isso eu não quero esse mundo. Cristo não quer esse mundo, esse sistema, Cristo não quer. Esse sistema é um sistema mau, onde o bem e o mal convivem muito, e o bem é virado mal, e o mal vira bem, e o bem junta no mal. É uma briga constante. Cristo não quer esse sistema. Ele vai fazer um novo sistema. Então ele foi para a Galiléia pregando o evangelho, que foi a primeira cidade que Cristo pregou. Veja que Cristo não pregou em Nazaré. A primeira cidade que Cristo pegou foi aonde? Na Galiléia. Ele se chamava Galileu também, né? Por que ele não pregou em Nazaré? Quando ele foi pregar em Nazaré, os caras... Tu filho de José? A gente sabe quem é as irmãs, quem é os irmãos. Virgem Maria! Tem gente que só dá valor a coisa de fora, né? Eu conheço tanta irmã que ficou moça velha porque só queria casar com um homem de fora. Agora, se um homem de fora fosse mais tonhão do que um homem de dentro, mas não, tudo é igual, tá, gente? Já ouvi falando que Nazarento e Lazarento. Ou seja, Nazarento é uma pessoa odiosa, uma pessoa que rejeita todo mundo. Mas geralmente o Nazarento, ele diz que é rejeitado. Tá? Porque o espírito é um espírito de rejeição. Tem gente que tem espírito de rejeição. O tempo está cumprido. Cristo falando lá em Galiléia. Cristo não pregou no começo. Cristo não pregou em Nazaré. Cristo pregou em Galiléia. Né? O primeiro milagre de Jesus não foi em Nazaré. Por que Cristo não fez o primeiro milagre dele em Nazaré? O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galiléia.
A Galileia era mais soft. Nazaré era uma cidade que qualquer pessoa, deles ou fora, não prestava. Era aquele tipo de gente que ninguém presta. Nem Jesus presta, nem Deus presta. Você pensa, rapaz, aquele tipo de gente, nem Jesus presta. Pronto. Pronto. Achou? Achou. 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 Tem gente que nem Jesus Cristo presta. Não. Se Cristo descer do céu, né? Se Cristo descer do céu e disser, eu sou Cristo, cara, olha, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar esse cara na porrada. Ele não pode ser Cristo. Como é que ele pode ser Cristo? Ele mora aqui. Tem gente que ninguém dele presta, nem pai presta, nem mãe presta, nem filho presta. Isso é uma característica de Nazaré. Por que seu filho não presta? Só porque é seu filho? Por que seu pai não presta? Só porque é seu pai? Tem gente que só quem presta é os outros. Mas no caso de Nazaré era pior ainda. Nem os outros prestavam. Nem os outros prestavam. É incrível, né? Incredible, incredible. Incredible, incredible. Incredible. Ok. Pronto. Vamos embora? Vamos lá. Então aqui, ó. Vamos embora. Cristo começou sua pregação em Caná da Galileia. Cristo começou a pregação não em Nazaré. Você nunca tenha desconfiado, não? Porque Cristo não começou em Nazaré? E Cristo dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto do mar, da Galileia, viu Simão. Aí Cristo começou a reunir seus discípulos em Caná. E por que Cristo não começou em Nazaré? E andando junto do mar, você não sabia disso não, né? Que Nazaré era desse jeito não, né? Às vezes a pessoa pensa assim, Nazaré é um lugar pequeno. Você sabe que tem gente que se acha desprezado, mas despreza. Tem gente que, não pode me chamar de baixinho, mas ele diz que os outros é baixinho, entendeu como é a coisa? Então, às vezes, quem mais acusa os outros de desprezo, ele é ou ela que despreza. E Jesus Cristo, Cristo não começou, não ajuntou, não tem nenhum discípulo de Galileia, de Nazaré, mas ele começou na Galileia. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão, o primeiro foi Pedro, e André, seu irmão, lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse, vinde após a mim, e farei que sejais pescadores de homens. Será que André escreveu algum evangelho, hein? André não era discípulo, né? E deixando logo as suas redes, o seguiram. Então Cristo já foi chamando André, foi chamando Pedro. Pedro era o chefe dos discípulos, porque o primeiro é chefe. É a lei a lei do primário. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, porque tinha dois Tiago. Tinha Tiago, irmão de Jesus, e tinha Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão, que Tiago, da Bíblia, é irmão carnal de Jesus, só que é filho de Maria com José. Maria teve filhos. E João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo chamou ele. E eles deixaram tudo, o seu pai, Zebedeu, no barco com jornaleiros e foram após ele. Então, a característica dos galileus é que eles eram crentes, que eles acreditavam, que eles eram obedientes. Veja que ninguém aqui disse, e eu vou fazer o quê? Eu vou comer o quê? Quem é tu? Eles acreditavam, eles iam. Entendeu? Possivelmente, se Cristo fosse chamar o Nazareno é tu? Tu é o quê? É profeta, é? Eca. Vixe. Né? Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então, essa parte também revela que Cristo era mestre. Você pode chegar dentro de uma igreja batista, presbiteriana, e dizer, ei, quem vai pregar aqui é eu hoje. Vai. Não pode. Lá só prega pastores deles e teólogos. Tem igreja que só pode pregar teólogo. Então, não é assim. Você entra num templo de Israel e diz, ei, vai pregar aqui é eu. Não é assim, não. Isso mostra que Cristo era um mestre. Cristo estudou teologia. Entendeu? Estuda história, menino. O que está compreendendo? Senhor! Veja a profundidade do Evangelho. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Louvado seja Deus.
Alcione! Então, olha bem, entrando em Cafarnaum no sábado, né? Entrando em Cafarnaum e logo sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então, se Cristo tinha a oportunidade de ensinar na sinagoga, é porque ele era um tipo de um pastor, ele era um mestre. Na época, era mais ou menos 10 a 15 anos para você ser mestre judeu. Cristo desaparece aos 12 anos, ali quando ele teve encontro com aqueles mestres, e só aparece com 33 anos. Ele estudou a teologia judaica, ele era mestre. Judeus não chama quem não é mestre de mestre. Aqui no Brasil, o cara teve dinheiro é doutor, mas lá não, na época só era doutor quem era doutor mesmo, entendeu? Aqui o cara, eu tenho dinheiro, eu não sei nem ler, aí o cara, doutor, né? Mas Cristo sabia ler. A igreja, por muito tempo, ela rejeitava isso, porque dizia, não, Cristo é um analfabeto, que não sabia de nada, e se engana, tá? Cristo sabia sim, mas Cristo não sabia de tudo, sim, mas ele veio aqui como um homem, tá? Então essa parte aqui, viu, Ludizisa? No tempo que Jesus sumiu, ele estava estudando a Bíblia, a Briba, exato, Ludizisa. Ele era um rabino, Rabone, e eu vou provar para você. Eu vou provar para você como se dança o baião. Primeira prova é essa aqui, que ele entrou, abriu a Bíblia. Tu pensa que é qualquer pé rapado que entra num templo e abre a Bíblia, Nem na igreja aqui em nós é assim. Só as igrejas mais pentecostais a pessoa pode chamar qualquer um para falar, né? Mas nas igrejas tradicionais, só pastor, gente formada pode fazer isso. Naquela época era pior ainda. Agora, quais são as duas provas que Cristo era rabino? Eita, que eu vou perguntar para esse povo maravilhoso! Povo maravilhoso! Do Jotuba! Seguidores de Joilson de Assis, o teólogo da Baixa da Égua. Pergunto, quais são as duas provas que Cristo era rabino? Quais são as duas provas que Jesus era rabino? E Cristo virou rabino, que não era de graça não, tá? Com aquele ouro, aqueles presentes que ele recebeu dos reis. E ele estudou também no Egito. Egito, mas não é essa agora a coisa. A coisa é, quais são as duas provas bíblicas que Cristo era um rará, bibi, nonó? Bora! Abriu o livro da lei. Ludizuzi, acertou o Ludizuzi. Parabéns. Qual é a outra prova? Qual é a outra prova? Vamos, pessoal. Bora, que eu tô doido para ler a Briba. A Briba. É linda a Bíblia, né? Maravilhosa. É uma coisa gostosa. Engraçado, né? Deus é bom. Eu tô só com o celular aqui. Sim, Ludizuzi acertou. Abriu a Bíblia. E qual é a outra parte da Bíblia que mostra que Cristo era mestre? Eita, rapaz, tá na cara da gente. Nas ventas de nós. Usava doga, a capa dos mestres. Rapaz, essa mulher tá quente demais hoje, viu? Ludizuzi, parabéns. Um cheiro e tiro meu chapéu. As duas maiores provas que Cristo era mestre, a primeira é que ele abria o livro da lei, e não é qualquer pé rapado que abria. Segundo, ele usava uma capa, ele usava uma toga, ele era togado, ele era do superior, entendeu como é a coisa? Ele era como se fosse um juiz. E todos chamavam ele de mestre, Rabone, mestre, Rabi. Rabone é mestre formado, entendeu? Então, respondam aí, para ficar registrado. Quais são as duas provas? Quais são as duas maiores, que tem outras provas, que Cristo era rabi de Israel? Primeira prova, ele entrava nos templos, não somente em Galileia, mas em qualquer lugar de Israel ele entrava e abria. Ele entrava na cara de pau e abria. E tu acha que era assim? Era? Todo mundo dizia, peraí, não, ele era um mestre, ele era formado. E sabe quem é que estudou com Jesus? Gagá, Mamá, Lili e El. Gamaliel foi o professor de Paulo mais adiante, mas ele estudou com Jesus. Eu estava dando uma palestra, pastor, o senhor não sabe de nada não. Aí eu digo, pois me ensine. Porque tem que dizer assim, né? Pastor, o senhor não sabe de nada não. Aí eu digo, então me ensine. Porque Gamaliel, rapaz, eu estou enganado. Gamaliel foi professor de Paulo. Eu sei que Gamaliel foi professor de Paulo. Mas ele estudou com Cristo. Ele era aluno com Cristo. E que esse aluno virou professor, que lá na frente ensinou Paulo. Entendeu, menino? Aí ele mesmo.
Porque entre Paulo e Jesus houveram décadas, tá? Ele pregava com muita autoridade, só que essa autoridade era do Espírito, mas ele tinha a letra, tá entendendo? É como Chiquinho. Chiquinho é teólogo também, tá? Ele é teólogo. Teólogo é teólogo da Baixa da Égua. Existe um lugar em Israel chamado Raiva. Sabia não? Eu sou formado em Raiva. Tem um lugar em Israel que é chamado Raiva. A alma de Chiquinho vem de lá. E maravilhavam-se da sua doutrina. Ó. Ele pregava na sinagoga, ó, indo no sábado. Me diga qual é uma de vocês que você está aí, vai chegar numa igreja batista ou igreja grande, qualquer igreja. Aí vai dizer, quem vai pregar eu hoje aqui. Sim ou não vai deixar? Vai. Eu duvido sim ou não deixar. Porque tem que ser a turma dele, formada dele. Tem que ser a turma dele. E tá certo. Não é qualquer besta lá que chega numa igreja e diz, eu vou pregar hoje aqui, viu, pastor? Vai não. Não vai. Não tem oportunidade, não. Olha bem, entrou logo em Cafarnaum, ele entrou logo no sábado, entrou no templo, na sinagoga e ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Uau! Não! Não! O que é, senhor não? Ele tinha autoridade, tinha, sim ou não? Ele tinha autoridade, sim ou não? Tá pensando o quê, sim ou não? Hein, senhor não? Não. Hein, senhor não? Deixa eu ajeitar aqui a iluminação, pronto. Nós estamos ao vivo. Ó. Então, ó. E logo, Cadê? Entrou na sinagoga, né? E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Então, Cristo estava falando com muita autoridade. Tinha um cara que tem espírito imundo. Lembre-se que a crença nos espíritos imundos é muito antiga, tá? Até os chineses antigos, 3 mil anos de Cristo, acreditavam que, inclusive, doenças eram um espírito mau. Um tipo de espírito, chamado espírito vento. Depois eu vou falar para vocês. Por isso que existe a acupuntura. A acupuntura é aquele negócio que a gente empurra a agulha, Eles acreditavam que as doenças eram demônios, isso os antigos chineses, né? E que através de uma agulha você tira o demônio da pessoa. Olha bem, estava na sinagoga um deles com um espírito imundo. Então tinha um mestre ali, tinha uma pessoa ali que tinha um espírito imundo, o qual exclamou. Então o cara estava lá, se manifestou na hora, ó. O cara disse, esse negócio de demônio é mentira. Só o cara que não conhece a Bíblia. Mas tem gente que conhece a Bíblia e diz que é mentira, ó. O espírito imundo diz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Quando o espírito diz o que temos contigo, Jesus Nazareno, quer dizer, Nazarento. O que temos contigo, pequenininho. Ele tenta diminuir Jesus, o demônio. O demônio tenta diminuir a gente, né? Às vezes a pessoa é bonita, o demônio diz que é feio, só para você ficar complexado. Às vezes você é certo, o demônio diz que você é errado, só para você ficar complexado. Né? O que é que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei que és santo de Deus. O demônio reconhece que Cristo é santo. Tá vendo, gente? Que ele sabe das coisas? E repreendeu Jesus dizendo, cala-te, sai dele. Quer dizer, tinha um demônio ali, entrou no cara, aí o cara falou, ele, saia dele. O demônio saiu. Então o espírito mundo convencionou. Então o espírito mundo, porque ele não queria sair não, tá? Então o espírito do mundo convulsionou e clamando com alta voz saiu. Então ele deu aquele grito, aí saiu, né? E todos se admiraram, ficaram com medo, ao ponto de perguntarem entre si, que isso? O que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Olha, eles ficaram admirados porque os outros falavam, mas não expulsavam demônios como Jesus. E logo ocorreu sua fama por toda a província da Galileia. A Galileia era o lugar onde Jesus Cristo ia começar mesmo. A Galileia, ela era uma cidade muito gostosa e muito boa. Tá? Veja que a Galileia, ela não fez mal a Cristo. Vamos adiante, bora? Nazaré tentou matar Jesus, Jerusalém matou Jesus, mas a Galileia, ela é mais pacífica. E logo ocorreu sua fama por toda a província da Galileia. A Galileia, antigamente Israel era como estados, né?
A cidade da Galileia era um pouco misturada com o romano. Por isso que chamava-se Galileia dos Gentios. Por que se chamava Galileia dos Gentios? Porque tinha muito gentil, judeu misturado com romano. Tá entendendo? Tá entendendo? Chega. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, e André e Tiago, e João. Então Cristo saiu da sinagoga e foi comer um almoço lá na casa de Simão. A sogra de Simão, ou seja, de Pedro, estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela, ó, a sua sogra está doente, a sogra de Simão. Aí Jesus olhou, então chegando-se a ela, tomou-a pela mão e disse, levanta-te. Imediatamente a febre deixou ela e ela serviu ele. Então esse é um dos motivos, porque Pedro negou Jesus, foi porque Jesus curou a sogra dele. Gostou? Não tem nada a ver, Chiquinho. Não tem nada a ver, porque tem sogra que é mais chegada que a mãe, tá? A minha sogra é a minha segunda mãe. Eu amo minha sogrinha. Então preste atenção. Jesus curou a sogra de Pedro, né, e ela serviu a ele. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Então, a Galileia era fantástica, gente. É uma cidade que a região da Galileia, eu quero conhecer Galileia. Porque os galileus são demais, eles são simpáticos, são crentes, eles não desprezam ninguém. E tendo chegado à tarde, os galileus foram tudo para lá, e toda a cidade se juntou à porta. Então a cidade toda foi só para ver Jesus. E curou a muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, expulsou demônio, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Então os demônios iam entregar a Jesus não queria morrer antes do tempo. Aí mandava o demônio se calar. Tenha cuidado, viu, gente, em ouvir demônios, tá? Porque eles são mentirosos, eles podem inventar uma conversa e você dizer que é verdade. Lembre-se que o pai da mentira é o demônio. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, Cristo de manhãzinha se levantou muito cedo e foi orar num lugar deserto. E seguiram-no Simão e com ele estava. Então, Pedro seguiu Jesus, que era um anfitrião, né? E achando-o, lhe disseram, por isso que se acha que esse livro de Marcos não é de Marcos, porque fala muito em Pedro. Entendeu, menino? Só uma pessoa que esteve lá com Jesus é que podia dizer o que Jesus fez. Só quem estava com Jesus aqui era Pedro. Seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando eles, disseram, todos te buscam. E ele lhe disse, vamos a aldeias vizinhas, para que ali também pregue. Por isso eu vim. Então eles disseram, vamos sair daqui da Galileia e vamos para as aldeias vizinhas. E pregava na sinagoga deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Então a Galileia era aberta para Cristo. A Galileia dos gentios. Ele saía pregando na sinagoga, tá entendendo? E tendo uma grande aceitação. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Galileia recebeu de braços abertos o Senhor Jesus. E aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, pondo-lhe de joelho diante dele, e dizia, se queres, pode me livrar. Está vendo como a Galileia era? O povo da Galileia era ótimo. Quando você um dia viver andando pelo mundo, você vai encontrar lugares que são muito especiais. É do povo mesmo. Tem lugar que o povo não oferece uma xícara de café para você. Mas tem lugar que se você não almoçar e não jantar com eles, eles ficam com raiva. Isso é do próprio povo, né? É das pessoas, né? Então, isso é maravilhoso. O leproso se ajoelhou, pediu perdão, pediu para se livrar, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Então Jesus tocou no leproso, o que não podia ser feito por um profeta e nem um sacerdote que Cristo era. A Galileia era frutífera, sim, a Galileia era linda, frutífera, rica e gostosa de se viver. Jesus, movido de grande compaixão, estude sobre a Galileia que você vai ficar apaixonado pela Galileia, né? E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse, quero que você fique limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo pediu. E Jesus falou para o leproso,
e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai morrer. Não diga, por que Cristo queria esconder o milagre? Porque ele não queria morrer antes do tempo. Os jujus e os romanos iam cair de pau em Cristo. Então eles, não, vai ter que ter um tempo para dar tempo, entendeu? Então, olha, não digas nada a ninguém. É roubado? Não é roubado. Tudo que você acontece na sua vida, você sai dizendo, né? Você diz até sua alma, está errado. Até os milagres de Cristo, ele disse, não diga agora não. Tem tempo para tudo, gente. A gente tem que ter uma coisa chamada fórum íntimo. Entendeu? Fórum íntimo. A gente tem que ter o fórum íntimo. Se a gente não tiver o fórum íntimo, então tudo que a gente fizer, a gente já vai debulhando, dizendo. Entendeu? Olha como a Bíblia é profunda. Cristo disse, não diga. Tem gente de pastor, no nosso canal fala muito sobre segredo, né? Eu não tenho nada roubado, eu conto mesmo. Mas conte, mulher. Se arreganhe, conte tudo, conta a alma. Aí o diabo chega antes do tempo. Então, a gente não deve alertar o diabo. Era isso que Cristo queria fazer. E digo, olha, Jesus falando, não diga nada a ninguém não, tá? Porém, vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho. Era um animal, né? Geralmente parece que era uma pomba, né? Então eles vai lá e oferecem uma oferta na igreja, tá? Que profundo, pastor, fórum íntimo. Todo mundo tem um fórum íntimo, né? Hein, Fátima? Esse fórum íntimo só convém a você. Mas nós, da sociedade atual, nós contamos até as hemorroidas que a gente tem. E isso a gente não vive aberto. A gente vive arreganhado. O que é arreganhado? É mais do que aberto. É de nós mesmos brasileiros. A gente não sabe ter uma coisa sem contar para ninguém. Já para um alemão, o alemão é mais fechado, outros povos são mais fechados. O brasileiro, eu acho que a gente veio de tribos indígenas e a gente conta tudo, até o tesouro que a gente tem, até o que a gente faz, um pum que a gente solta, a gente conta. Tudo que a gente aprende, a gente conta. Então isso é um perigo muito grande. Você vê que Cristo não conta não, tá? Cristo estava roubando, Cristo estava matando, Cristo estava pecando, porque o cara chegou para mim e disse, pastor, eu conto tudo, quando eu roubo, eu faço na presença de todos. Eu digo, pois conte, meu filho, conte. Não conte só a metade não, menino, conte tudo, menino. Você quer contar, meu amigo? Conte. Mas a gente tem que ter um fórum íntimo. Sabe o que é um fórum íntimo? Ou seja, a gente tem que ter uma reserva. A vida íntima, a vida sexual, o que aconteceu no passado ou deixou de acontecer. Tá entendendo? Precisamos pedir a Deus colocar a guarda na nossa boca. Fátima Martins, exato. Estou seguindo o conselho do pastor. Não estou vacilando mais. Amém, Sula? Então preste atenção, tá? O cabra macho. Quer contar, meu irmão? Desembulha aí, bota narrado. Eu estava vendo um cara falando, olha, pelo WhatsApp e pelo Face, você sabe de tudo do cara. E o cara é um delegado falando. O marginal entra no seu Face, ele sabe até a cor da calcinha que você usa. Quando é que você vai, qual é o hotel que você vai. Você está viajando e conta, vou viajar para Baixa da Égua. Aí o ladrão, vai viajar, hein? Pelas fotos que você tira dentro de casa, ele sabe qual é onde é o seu pitisqueiro. Sabe o que é pitisqueiro? Assim, olha! Tu sabe o que é pitisqueiro? Não. Não sabe? Não. Estuda história, menina. Então, pitisqueiro é guarda-comida. Então, olha, não diga nada a ninguém. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, tá? Isso é uma bomba. Às vezes você diz, rapaz, não diga nada a ninguém, não. É a mesma coisa você dizer, diga! Vai! Tem até aquela pessoa que eu acabei de, rapaz, tá acontecendo isso. A mulher, né? A mulher chegou pra outra e disse, fulana, não diga nada a ninguém, né? Que eu estou grávida. Rapaz, é o efeito contrário. A outra disse que ela ameaçou e que contou. Tem alguma coisa na parada, não tinha? Ela apenas disse, não conte não, que eu estou grávida. A outra contou, ainda fez um show em cima. Então, é a mesma coisa, dizer, olha, não conta nada a ninguém não, é o cara dizer o contrário, conte. Tá entendendo?
O meu Face é só para business. Bem, mas aí é o seguinte, o mundo é livre, né? Qualquer pessoa pode fazer o que quiser. Agora, o delegado que eu estava assistindo, ele estava dizendo, é muito fácil para um ladrão saber a vida da pessoa. Ele cria uma conta fantasma, entra no seu Face, aí você está posando lá na praia, de biquíni, de cueca, com um bofe, com um filho. Ele conhece tudo, a escola do filho, o caminho, a rua, ainda bota assim no status, em viagem, vou viajar, não sei o que lá. Pastor, eu conto mesmo, pai, conte. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém, vai e mostra-te. Ninguém quer saber o que você fez com o seu namorado, com o seu quarto, com o quinto, 40º namorado. Ninguém quer saber desses moídos, não, gente. Né? O que você fez com seu ex, com sua ex. Cada um tem o seu fórum íntimo, é chamado fórum, por isso que existe banheiro. Né? E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação a Moisés, para lhe servir de testemunha. Então você vai à igreja, faz a oferta para que sirva de testemunho. Jesus é interesseiro, tá vendo? Não, gente, isso é uma lei, isso é uma lei, tá? Ofertas e dízimo pode ser usado para você se levantar. Mas tendo ele saído, olha o que o cara faz, mas tendo ele saído, o que ele fez? Mas tendo ele saído, olha que Jesus que curou ele disse, mas tendo ele saído, vocês estão participando? Bora? O que ele fez? Eu quero que vocês participem, tá? Participa, menino! Muito obrigado pela sua participação, tá? Para mim é uma honra ter vocês aí do outro lado. Ontem eu não pude vir, eu fiquei só vendo os comentários. O pessoal, cadê o pastor? Um dizia, tá em Marte, outro dizia, tá no Jalapão, na Casa da Energia. Vocês são maravilhosos. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Ou seja, Cristo disse, não conta. Aí o que ele fez? Contou. Contou para todo mundo, velho. Botou nos oculta. Foi, nos Orkuts. Foi e contou. Fátima Martins falou para todo mundo. Olha, falou para todo mundo. Cleide Maria contou tudo, foi contar, Mas tendo ele saído, olha, mas ele fez de bom coração. Gente, o pessoal da Galileia, ele tem um carinho, traco. O pessoal da Galileia, eles erram por ser tão carinhosos. Porque ele ficou tão grato que ele não resistiu. Ele não fez de mal. Só vou prejudicar Jesus Cristo. Não. Ele ficou tão contente, que ele saiu contando para todo mundo. A Galileia é totalmente diferente de Nazaré. Vige! É como se fosse o oposto de Nazaré. E tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia mais andar publicamente, mas conservava-se forte em lugares desertos e todas as partes iam ter com ele. Então, queira ou não, Cristo sabe que a gente é meio coisado. Jesus, nós é meio coisado mesmo, né, Jesus? Ei, Jesus, nós é meio coisado, né? Cristo sabe que ele não fez de má vontade, não, tá? Ele ficou tão grato a Jesus, que ele saiu contando para todo mundo. E a cidade de Galileia é tão crente, que cercaram a casa de Jesus. Jesus Cristo não podia nem entrar mais em casa. Que a turma era demais. Mistérios revelados, né? Aí você aprendeu sobre Nazaré, você aprendeu aí sobre Cristo ser um mestre, você aprendeu aí sobre as tentações de Cristo, e você aprendeu aí sobre a Galileia dos gentios. Ô Galileia, tu és maravilhosa, né? Pastor, vou fazer um pix pedindo sabedoria e inteligência. Elton Almeida, amém. Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Vamos pro 2 ou deixamos para amanhã? Deixa eu ver se o 2 é grande. Porque tem mistério. Ô mistério. Vamos pro 2? Mas é bom contar o que acontece de bom. A gente, pastor, não pode às vezes. Mas ele contou porque ele estava tão alegre, tão feliz que ele ficou curado.
E também a turma ficou, tu não era leproso? Foi Jesus que me curou, Jesus mora ali, ó, endereço tal, rua tal, bum, a turma encheu. Não foi fofoca não, é porque ele agiu de boa vontade, tá? A gente não pode dizer que ele agiu de má vontade não. Mas Cristo disse, não diga não, tá? Mas encheu o mundo. Vamos para o 2, vamos? Quem que quer que eu vá para o 2? É Bíblia, Bíblia é briba, a Bíblia é maravilhosa. E eu quero sua opinião para ficar gravado aqui conosco. Vamos lá, capítulo 2 de Marcos. Viu aí o que você aprendeu no capítulo 1? Maravilhoso. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E soubem-se que estava em casa. E logo se juntou tantos que nem ainda os lugares junto da porta cabiam e anunciava-lhe a palavra. Então a turma ali era crente. A turma era maravilhosa. E vieram ter com ele um paralítico trazido por 4. Então a turma da Galileia era uma turma boa também, que queria o bem dele e queria o bem dos outros. Porque eles trouxeram o leproso, né? O leproso. Tá? Então assim, ó, e trouxeram com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Né? Então, esses caras eram bons. Eles não queriam só milagres para ele. Eles queriam milagres. Assim, ó, deixa eu bater neles, não? Para cá? Não, bota para cá? Sim. Ok. Bota a frente para cá, pronto. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-lhe o telhado e fizeram um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então o povo de Cafarnaum, dessa região, Cafarnaum, Galileia, era um povo muito crente e um povo que queria ajudar os outros. E Jesus, vendo a fé deles, olha, disse ao paralítico: filho, perdoados estão seus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas. Os escribas eram mestres que escreviam a Bíblia. A Bíblia era escrita à mão. O Velho Testamento, ele era escrito à mão. Só quem tinha uma Bíblia era quem era rico. Olha, você não precisa ser rico para ter uma Bíblia hoje, né? Mas naquela época, só quem tinha Bíblia era pessoas muito ricas, porque se passava um ano inteiro para escrever a Bíblia do Velho Testamento e eram todas escritas à mão. Tá? Jesus, vendo a fé deles, disse: paralítico, estão perdoados teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que razoavam em seu coração: por que dizem esse blasfêmia? Os escribas já começaram a broncar com Jesus. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, conversavam entre si, e lhe disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leito e anda? Olha. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Cristo falou isso para mostrar que tinha poder. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e tomou o leito, logo o leito, e saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos coisas assim. Olha, que maravilha! Qual é a sua opinião? Vai escrevendo aí, tá? Estamos numa aula, né, gente? E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele ensinava. Então, Cristo ensinava perto do mar, porque você gritando do mar para fora, o som é maior. Se você gritar da terra para o mar, o som é menor. Mas se você gritar do mar para fora, o som é maior. É chamada questão de pressão, tá? A água do mar, ela não avança, ali tem um limite, um limite energético. A tal ponto que se você tiver uma casa na beira do mar, você pode cavar um poço que dá água doce. Não era para ser assim. Era para o cara que tem uma casa na beira do mar cavar e dar água do mar. Porque o mar não está ali, mas a água do mar não entra, nem por debaixo entra.
Olha o mistério! Quem pegou o mistério aí? Você só encontra no canal Joilson de Assis. Eu tenho informações privilegiadas. Quem conhece esse assunto? Nunca ouviu falar não, né? Põe ova. Ova, bichinho do céu! Então, assim, a água do mar, ela entra naquelas ramificações, mas por debaixo ela não entra. De jeito nenhum. Você tendo uma casa na beira do mar, você pode cavar um poço, você tem um fulão, né? Que você pode cavar um poço até com cano que dá água doce. A água do mar não avança para a terra, porque tem uma energia que segura. Essa energia é onde a pessoa faz o ritual de limpeza. Mas se você ficar do lado do mar e gritar para o lado da terra, a sua voz se multiplica 10 vezes. Você não sabia dessa, não? Por isso que Cristo ficava no mar, olhando para a terra, ficava no barco, gritando para a terra, porque o mar serve de ampli-pli. Ampli-pli o quê, pastor? Amplificador. Quem entendeu o mistério? Quem quer mistério? Olha o mistério, menino. A Bíblia é cheia de mistério. E é maravilhosa essa conversa que eu tenho com vocês aqui. Que a Bíblia, talvez você tenha lido isso aqui 10 vezes e não tenha percebido. Porque Deus revela para nós, né? Não é que a terra filtra o sal, é que o mar tem um limite energético. O limite do mar não é só a água. O limite do mar é uma energia. Aí é onde nós estamos mexendo nas energias e o mar está avançando. Entendeu, menino? Máquinas. Olha, gente, se você parar para ovar o que eu estou falando, você vai viajar na mamamá. Na mamamá, maionese. E tornou-se a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantou-se e seguiu. E aconteceu que, estando ele à mesa, na casa de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus, seus discípulos, muitos publicanos. Os publicanos eram pessoas que trabalhavam para o Estado romano. Publicanos. Eram tipo assim de fiscal da alfândega. Eles trabalhavam para Roma, cobrando impostos. E pecadores, e muitos publicanos. Os publicanos eram odiados, porque os judeus odiavam pagar imposto. Principalmente para Roma, né? Então os publicanos eram os caras que trabalhavam no Estado. Seriam os agentes do fisco, né? À mesa. E também estavam sentados à mesa com Jesus, os discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. Os escribas e fariseus, os escribas é o que escrevia a Bíblia. Os fariseus eram um tipo de religião, mas era familiar. Os fariseus era família. Sabiam falar 2, 3 idiomas, enquanto 90% da humanidade não sabia ler nem escrever, os fariseus eram professores. Vendo comer com os publicanos e pecadores, Jesus Cristo estava comendo com publicano, romano. Por isso que chamasse Galileia dos gentios, porque tinha muitos gentios. E disseram aos discípulos, por que come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isto, disse, os são não necessita de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram, porque jejuam os seus discípulos de João e os fariseus e vocês não jejuam. E Jesus disse, porventura o filho das bordas jejuma enquanto está com eles, o esposo? Então a noiva vai jejuar no casamento? O noivo vai jejuar no casamento? Não, ninguém jejuma no casamento, porque tem consigo o esposo. Não pode jejuar. Mas dias virão em que será tirado o esposo, então jejuarão naquele dia. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Cristo começou a dizer, né? De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe, e o velho, e a rotura, o buraco se torna maior. Então, Cristo não queria remendar nada. Cristo vai fazer nova todas as coisas. E ninguém deita vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se todo o vinho. Odre estraga-se. O vinho novo deve se deitar ou deve se colocar em odres novos.
E aconteceu, ele quis dizer o seguinte, que ele não queria mudar o sistema, ele queria fazer novo todo o sistema. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos comiam e começaram a colher espiga. Então eles passaram por uma plantação de milho e os discípulos estavam com muita fome. Aí começaram a colher milho e comer. E os fariseus lhe disseram, os fariseus começaram a seguir Jesus ali, ó, e começaram a encher o saco de Jesus. E os fariseus lhe disseram, vês, porque fazem no sábado o que não é lícito, vê? Estão fazendo isso no sábado, estão colhendo espigas. Eles começaram a procurar coisas para acusar Cristo. Mas eles disseram, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que ele estavam, como entrou na casa do Senhor, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que eles estavam. Então Davi teve fome, e na hora da fome ele entrou no templo e comeu aquele pão que não podia comer. E disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Então essa parte do capítulo 2 mostra aí os fariseus e escribas se ajuntando para procurar motivos para acusar Cristo Jesus, para pegá-lo pelo pé. Né? Então, eles começaram a seguir Jesus. Tem gente que te segue para te acusar. Tem gente que te segue porque gosta de você. Tem gente que te segue porque simpatiza com você. Mas tem gente que te segue para te destruir. É uma serpente que segue para picar. Então, essa mensagem de Marcos capítulo 2 é muito importante. Então, lemos aí Marcos 1, Marcos 2. A pessoa que chegou agora, já no final da leitura, volta ao vídeo e assiste ele todo. Você vai aprender mistérios. Agora eu quero que você diga aí qual foram os mistérios que você aprendeu. Tá? Para eu registrar aqui os mistérios, tá? Deixa eu ver mais. Fátima Martins, palmas, palmas para Jesus. Bate palma, bate palma. Bate palma para Jesus. Pega a água para a gente orar, tá? Tá aqui a água, no copo de Chiquinho. Então vamos orar, mas eu quero saber o que você aprendeu. Diga assim, eu aprendi isso, aquilo e aquilo outro. Vá. Quem está ao vivo. Quem não estiver ao vivo, depois você pode colocar nos comentários. Tá bom? Deixa eu ver mais. Você pode colocar aí, pastor, eu aprendi isto e aprendi aquilo. Bem, você pode... Essa do mar foi maravilhoso, pastor. A questão porque em cima do mar é uma pressão barônica. Abaixo do mar é outra pressão. Existe uma linha que contorna o mar. Essa linha é energética, é uma energia. É por isso que a Bíblia diz, Deus colocou limites no mar. Então o mar tem limite. Não é porque ele está ali, porque não tem para onde passar. Existe um limite para o mar ali. Né? Foram muitas... Aprendi a questão do fórum íntimo, pastor. Fátima Martins. O fórum íntimo é uma coisa que é particular para você. Nem é para o seu pai, nem para sua mãe, nem para o seu marido, nem para os seus filhos. É uma coisa sua. Dá para ter uma coisa só sua? Geralmente a gente não tem. Geralmente a gente tem arreganhado tudo para todo mundo. Está errado. Você tem que ter uma coisa que é sua. Não é trauma. Não é uma coisa sua. Sobre o mar, encontrar as águas doces perto do mar. Sim. Não, eu já fui em casas que tem poço. O poço é a menos de 20 metros, 10 metros do mar. E é água doce, não é água do mar. Aí eu fiquei, oxê, por que a água do mar não vem por debaixo da terra e entra no poço? Não vem. Não vem. Não vem de jeito nenhum. Porque existe um limite. Né? Toda regra tem exceção. Mas essa regra é muito, muito... Às vezes a pessoa não percebe. Às vezes a gente vai lá para o sertão, a 400 quilômetros do mar, e acha água salgada que nem o mar. E às vezes a gente vizinha ao mar, acha água doce. Né? Livrando-se do mangue, porque o mangue, a água é doce, mas fede, né? Mas é mais ou menos misturada. Porque o mangue é um braço como fosse um raio do mar. Porém, mesmo na praia mesmo, tem um cara que tem na internet, ele cava com cano
A terra é tão mole que ele vai cavando com cano. Dá água doce. Água doce e sem nenhum pingo de sal. E já viu o cara cavar água, o cara disse, você está na praia e não tem onde se lavar, você vai enfiando o cano no chão, enfiando o cano no chão, dentro da areia do mar, sai água doce. Você está entendendo? Dentro da areia do mar, sai água sem sal. Aí você vai lá para Teixeira, sai de João Pessoa para Teixeira, às vezes encontra água saguada que nem o mar, e às vezes pior do que o mar. Não, mistério! Ô, mistério misterado. Deixa eu ver. A área que Jesus foi tentado, corpo, alma e espírito. Gostou, não foi, Fátima? Foi a área que Cristo foi tentado. Você pensa que Cristo foi tentado só com aquelas 3 tentações? Não. Foi as 3 áreas. Legal. Que Marcos é o livro dos milagres. Exato. É incrível isto, pastor. Sula. Amém. Saia por causa da água sagrada ser mais pesada, que ela não avança sobre a terra, pastor. Será a energia do sal? Bem, nem todo mar é sagrado, tá? Tem no mar porções de água doce. Sabia não? É um mistério misterado, tá? Quando a gente conversa a Bíblia, a gente mostra só onça. Você sabe o que é ciência, menina? Só onça. Mostra a Bíblia, mostra a teologia, mostra a crença, né? Fátima Martins diz que Nazaré era uma cidade desprezada, de desprezo e desprezíveis. Eles desprezavam e eram desprezados. Gostei de aprender sobre a fama de Nazaré. Era uma má fama muito grande. Em Israel, perto do mar, morto em água doce. Tá vendo? Patrícia Ramos, lá no mar, que tem o maior sal do mundo, se você cavar da água doce. Vai aprender o mistério misterado? Que é o mar morto. O mar morto é tão sagrado que o cara não afunda. Mas o cara cavar um poço ali de lá da água doce. Aí às vezes você sai longe do mar, anda 400 quilômetros de carro, vai cavar um poço d'água pia pura. Os galileus eram ótimos. Sula Ferreira, sim. Os galileus eram ótimos. Crentes, eram pessoas de acordo, pessoas que gostavam de Jesus. E os galileus chegavam a pecar de tanto ser bom. Eles ficavam tão animados, tão gratos. Você vai ver mais adiante um cara que trairou Jesus, tá? Cristo curou ele e ele entregou Jesus para os fariseus. Mas aí, esse cara da Galileia, puxa, né? Os galileus eram ótimos, tá? Todo lugar tem gente boa e gente ruim, mas tem lugar que se destaca por algum motivo, né? Maria Lucena Campos Peixoto diz, aprendi muito o fórum íntimo aplicado na prática. O fórum íntimo aplicado na prática é isso, você tem um íntimo seu, tá? Como pastor, eu tenho a honra de saber mais do que a mãe e do pai, do que muita gente. Tem coisa que a mãe e o pai de muita gente não sabe, eu sei, né? Mas tem coisa que é fórum íntimo, a gente chega e diz, isso é coisa íntima tua, tá? Não é trauma, não é uma coisa que aconteceu e que cabe somente a você, tá? Você não vive assim, arreganhado, arregaçado. Você tem que ter um fórum íntimo. Tem coisa que não convém à igreja, tem coisa que não convém a pastor, tem coisa que não convém ao padre, tem coisa que não convém a outra pessoa, convém a você, entendeu? Mar da Galileia recebia a água do Jordão e dava para o Mar Morto e não retia suas águas, por isso era fértil, porém o Mar Morto retia. O Mar Morto retém e era morto, né? A questão do Mar Morto é uma radiação. Mas a radiação está acabando, tá? Pastor, fiz oração para Deus revelar o oculto e apareceu um laço perto de minha porta. Vamos conversar sobre isso, né? Conta segredos, alerta o mundo espiritual e atrai um complô. Cristina está certíssima. Você contar seus segredos, você alerta o mundo espiritual e atrai complô espiritual. É como se nas pessoas tivesse uma partícula Deus e uma partícula demônio. Aprendam. Em mim não tem... É como se nas pessoas, preste atenção, pode ser que eu esteja louco ou abestalhado, mas eu trabalho com isso. É como se em todas as pessoas tivesse uma partícula Deus e uma partículazinha demônio. Aí quando você conta, você pode estar alertando. É como se houvesse um microfone em cada pessoa de Deus e um microfone do demônio. Então você pode estar alertando o mundo espiritual de alguma coisa boa. Entendeu?
Cadê? Contar segredo, alerta do mundo espiritual. Aprendi a usar mais ainda o sim ou não. Sim ou não? Dalva Rosa. Não. Use o sim ou não, tá? Seu gatinho sim ou não. Sim ou não? Não. Hoje tá bravo? Não, não. Quando o gato tá bravo, fala não. Vamos falar sobre a energia do gato amanhã? Bora? Aprendi a ser firme nas decisões. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Michele Santos, Fátima Martins, Cristina... Que profundo é. Ludizisa, tem pessoas que são vampiros, ficam investigando a sua vida, precisam pesquisar, mesmo entregando as informações. Você mesmo entregando, tem gente que está pesquisando a tua vida, tá? Não devemos orar, então devemos orar em pensamento. Sim, mas você não. Você pode orar normal, agora tem uma restrição, né? Você não vai chegar na igreja, oh meu Deus! Eu e meu marido, o cacete comeu, estou aqui para te clamar, em alta voz. Jesus, aquela pedra que eu joguei na cabeça dele, e ele jogou uma pedra na minha, e a gente trocou treca. Não, aí você está expondo, você não está contando para Jesus, você está contando para a igreja, entendeu? Igrejas são pessoas. E vou dizer mais, às vezes as pessoas na igreja não estão libertas, elas estão em tratamentos, elas estão em busca do tratamento, por isso que é perigoso. Tá? Dalva Rosa, pastor, olha o zap, mandei um comprovante. Deus te abençoe, Dalva, em nome de Jesus. Obrigado, tá? Primeiro vigia, depois ora. Aprendi, pastor, que sofrer perseguição tem que guardar os particulares. Sim. Às vezes grita e o vizinho escuta também. Sim. Né? Então tem uma coisa íntima, né? Uma coisa íntima sua que é só sua. E Deus respeita você. Tá? Deus respeita a tal ponto que ele perguntou até para Caim, onde é que está Abel? Ele não sabia? Sabia, mas ele respeita fora o íntimo, mesmo sendo errado ou certo. Entendeu? A Bíblia fala sobre os pecados ocultos e tem até a oferenda pelo pecado oculto. Não, tem que revelar, irmão. Vai estudar a história de Israel, tinha a oferenda pelos pecados ocultos. Tinha a oferenda que você botava a mão em cima do bode lá e dizia, eu fiz isso, uma frescura, blá, 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 blá. E tinha um pecado oculto, que você chegava para o sacerdote e dizia, é oculto. O sacerdote, tudo bem. Está entendendo? Isso está na briba, isso está na história. Hoje o ensino foi a macaxeira das galáxias. Eita, Fátima Martins, Tembo. Exato, então isso é Bíblia. A Bíblia é assim, é para nós mudar a nossa vida. Muito obrigado, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Volta o vídeo, assiste as outras partes, tá?